Paz do Senhor, irmãos que estão participando do estudo do livro de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 7. Vamos estar orando para nós já iniciarmos nosso estudo nessa noite. Amém? Pai amado, nessa noite eu quero apresentar a minha vida diante das tuas mãos e pedir que o Senhor venha derramar sangue, Pai, sobre a minha vida e que meus pecados sejam perdoados. E que o Teu Espírito Santo, que a água viva do Teu Espírito venha lavar as minhas vestes nessa noite. E que essa bênção, Pai, seja estendida a todos que estão participando desse estudo. Que o Senhor venha desfazer toda a obra do inimigo e que os Teus anjos venham acampar os nossos lares nessa noite. Pai, essa palavra que nós vamos estudar nessa noite é uma palavra de difícil entendimento. Mas se o Senhor nos der a devida inspiração do Teu Espírito Santo, ela nos será palavra de vida para nós nessa noite. Nós te agradecemos por essa oportunidade e que Teu Espírito venha nos guiar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãs, nós estamos no capítulo 7, continuação do sermão de Jesus. Eu não sei nem se a gente vai conseguir passar desse capítulo dessa noite, porque antes a gente estava estudando sobre as pessoas falando a respeito de Jesus. Agora a gente está ouvindo Jesus falar. Então as palavras de Jesus, elas têm uma profundidade muito grande. Se cada texto, cada capítulo que a gente lê de Jesus, a gente tirar uma frase, ali dá margem para dezenas e centenas de pregações. Então ouvir Jesus falar, debater as palavras de Jesus, é muito complexo, porque é um aprendizado muito grande. A palavra de Jesus, ela tem uma profundidade muito grande, e às vezes uma mesma palavra alcança milhares de pessoas de formas diferentes. Mas vamos, na graça de Deus, vamos ler e a gente tentar falar um pouco sobre o que está escrito aqui, tá bom? Lembrando que às vezes o que eu entendo a respeito dessa palavra não é o seu entendimento, mas no horário do estudo, 8h30 hoje, 20h30, nós vamos estar lá online para a gente debater sobre isso aqui, tá bom? Aí você pode colocar o seu ponto de vista. Vamos embora. Capítulo 7. Não julgueis para não seres julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Não tem como não comentar sobre isso aqui, né? Não julgueis para não seres julgados. Muita gente usa esse argumento aqui para se proteger de determinadas coisas que eles fazem de errado, ou às vezes muitos irmãos, por temor de serem condenados pelo Senhor ao julgar, não julgam determinadas coisas. Aqui nós temos que fazer, não tem como, irmão, isso aqui acaba demorando um pouquinho, que é uma passagem muito polêmica. Então nós temos aqui duas situações, olha só. Quando eu julgo uma pessoa, eu estou usando os meus parâmetros de julgamento. Qual que é a minha visão de mundo, qual que é a minha experiência de vida, aquilo que para mim é parâmetro de julgamento. Então, quando eu julgar você, eu vou estar julgando segundo o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. E o meu achar é diferente de outro achar. E eu não tenho informações suficientes para julgar uma pessoa. Eu não conheço, por exemplo, no nosso grupo de estudo aqui, nós temos a irmã França, por exemplo. Eu não conheço a irmã França, ela viveu lá pro lado da Bahia, eu não conheço o passado dela, eu não sei as experiências de vida dela, os sofrimentos dela, como é que foi o crescimento, né, as experiências de vida que ela teve, os sofrimentos que ela passou. Eu não conheço a irmã Sueli aqui também, a irmã Ana, muitos que estão participando conosco. Então eu não tenho bagagem para pegar a sua vida como um todo para te julgar, porque eu estou dizendo isso pelo seguinte: é diferente
uma pessoa que foi cavalo do diabo durante muitos anos, às vezes serviu ao diabo, fez sacrifícios até humanos, foi no cemitério, comeu defunto, era possesso de muitos espíritos, fez muitas coisas ruins. Aí de repente ela se converte. Ela está passando por um processo terrível de luta, de batalha espiritual, e o diabo não quer perder. E aí a pessoa já largou um tanto de coisa. E ela largou tanta coisa, porque é uma luta tão brava. E às vezes ela está na igreja e você vê a pessoa fumando, por exemplo. Aí pelo meu parâmetro, né, eu falo assim, puxa vida, mas fumar, essa pessoa está fumando, pelo amor de Deus, né? Como é que fala que é crente fumando? Só que ela largou muito mais coisas do que eu, porque eu não tive tanta batalha quanto ela teve. Da mesma forma que uma pessoa que tem personalidade calma, não pode julgar uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, porque para ela é mais difícil do que aquele que tem uma personalidade mais calma. Então, meu parâmetro, muitas vezes, eu não posso me usar como régua para medir as outras pessoas. Então, por isso que é muito complicado julgar. Mas nesse contexto aqui, Jesus, ele não está proibindo as pessoas de julgar. A gente não pode pegar uma linha de uma palavra ou um pedaço de uma palavra. A gente tem que ler o texto todo. Olha só, pelo texto que a gente lê aqui, Jesus está focando muito na hipocrisia. O que é? A pessoa faz coisas piores e julga a pessoa que faz coisas menores. É o hipócrita que Jesus fala assim, como é que você vê um cisco no olho do seu irmão e tem uma viga, né, a trave, naquela época, para nós hoje a tradução seria uma viga. Você tem uma viga, tá aí aquela passagem, aquele negócio que nós falamos outro dia, né, do uso de hipérbole na palavra, exagero, para a gente poder entender uma coisa. Você vê um cisco no seu irmão e não vê uma viga que está no seu olho. Aí você aponta uma falha do seu irmão, você está cometendo falhas muito piores. Então, Jesus, ele detestava a hipocrisia. O tempo todo ele está falando contra a hipocrisia. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é você não julgar uma pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que julgar as coisas. Porque se você não tiver um bom discernimento, se você não for capaz de julgar, você vai cometer heresias, você vai fazer besteiras, você vai ser vítima de falsos profetas, vítima de pessoas que vão te levar por caminho ruim. Então você tem que ter a capacidade de julgar. Eu vou ler alguns 3 versículos aqui para você, só para a gente poder desmistificar um pouco essa questão de julgamento, porque ela é muito complexa. Separei 3 versículos aqui. João 7:24. Jesus fala assim, não julguei segundo a aparência, sim pela reta justiça. Então o próprio Jesus está falando aqui com os fariseus naquela época, que Jesus ele curou um camarada no sábado, e as pessoas estavam julgando ele. Ele fala assim, mas Moisés falou para vocês fazerem a circuncisão, e vocês fazem no sábado. Mas não tem problema, porque vocês estão cumprindo a lei. Agora eu não posso curar uma pessoa porque é sábado. Aí Jesus fala assim, não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, Jesus ele fala assim que nós devemos ter cuidado com a hipocrisia, não julgar segundo a aparência, mas sermos retos no nosso julgamento, não por referência nossa, mas pela palavra. A gente pode julgar pela palavra. Se está escrito na palavra, você pode falar assim, não, isso está errado, porque está escrito. Agora, porque eu acho, irmão, né, isso aí é muito complicado. É muito complicado. Então, o irmão, um irmão que nasceu na Assembleia, ele acha que uma outra irmã da Batista usar short é pecado. Agora, se a irmã nasceu na Batista, ela acha que usar short não é pecado. Por quê? Porque no meio que ela vive, aquilo para ela é errado. E no meio que a outra vive, aquilo para ela não é errado. Então nós julgamos segundo a informação que nós recebemos. Os irmãos até me desculpem aqui de falar uso e costume, não é nem legal falar isso. Cada um tem a sua opinião a respeito disso, mas eu não estou nem falando sobre uso e costumes propriamente dito, mas sobre a opinião que cada um tem. Vocês estão me entendendo? Então, se no meio que você viveu, na experiência que você teve na sua vida, que seus pais te ensinaram, que seus avós, seus professores, seu pastor te ensinou, você vai recebendo aquela bagagem. Aí você forma uma opinião e às vezes a sua opinião pode estar errada.
E aí você julga e no futuro você pode cometer o mesmo erro, aí você vai ser julgado também com a mesma régua. É isso que Jesus adverte. Uma situação hipotética. O Espírito Santo te revela. Ou às vezes você vê, por exemplo, uma situação hipotética aqui, você passa e vê um presbítero lá num boteco com 2 prostitutas, uma garrafa de cerveja na mesa, um cigarro bêbado. Aí daqui a pouquinho, irmãos, você vai na igreja, o presbítero está lá, dando um de santo. Aí o Espírito Santo ainda te revela, esse irmão está fora do caminho. Aí o Espírito Santo não te mandou envergonhar nem humilhar ele. Mas você se levanta no meio da igreja, aponta o dedo para ele e fala assim, servo! Então, irmãos, é uma situação que eu estou tirando da minha imaginação aqui, tá? Você vira para ele, né, como profeta, porque você tem dons do Espírito Santo, e fala assim, eu te vi que você estava assim hoje, conserta e tal, na frente da igreja. Na frente da igreja. Uma situação totalmente humilhante. Beleza. Você fez alguma coisa errada? Agora, você já parou para pensar que nós, como seres humanos, não somos melhores do que os outros, estamos sujeitos a errar também? Você já parou para pensar, Deus que livre que isso aconteça, mas pode acontecer, porque o ser humano não é tão diferente assim do outro, não. Já pensou se no futuro, né, você se vê na mesma situação, aí alguém vai fazer a mesma coisa com você? Nenhuma das duas coisas, a situação que você fez não está errada, e se alguém fizer com você não está errado também não. O que eu estou querendo propor aqui é o seguinte, com a mesma régua que você medir, você vai ser medido. Né? Com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. Então, se você acha que está tudo beleza e vai julgar, só que você tem que saber que você pode acontecer a mesma coisa. Né? Você não poderia ter chegado no presbítero, abraçado ele e falar assim, meu irmão, eu te amo demais, você já foi inspiração, as suas pregações são maravilhosas, mas o Espírito de Deus me revelou isso e ontem eu passei e vi você assim. Ô meu irmão, eu te amo. Conserta, irmão, porque Jesus te ama e nós não queremos perder você. Você não poderia fazer assim? Mas você, por vaidade humana, não preferiu fazer na frente de todo mundo porque nasceu uma maldade no seu coração e você quis dar um daquele de profeta do Antigo Testamento e quis ver ele sendo humilhado. Mas o Espírito Santo ama ele não mandou você fazer aquilo. Você está entendendo? É só uma situação que eu imaginei aqui para dizer que quando você julgar, você tem que fazer com amor, você tem que fazer por algo relacionado à bondade, não pela maldade. Nós não podemos matar as pessoas em nome de Deus, não podemos matar as pessoas em nome da palavra de Deus, porque Deus ele é vida. Então, Jesus fala assim, com a mesma justiça que você julgar, você vai ser julgado também. Então, pondera isso. Cuidado, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado também. Nós somos humanos. Eu já estou pregando aqui, né, irmã? Só estudo. Então, versículo Atos 4,19. Julgai se é justo diante de Deus ouvir aos homens ou antes a vocês. Quando Pedro, o pessoal proibiu Pedro de pregar, Pedro e João, se me parece, em Atos dos Apóstolos, aí o pessoal falou assim, mas nós não te proibimos, aí Pedro fala assim, mas julgai, se é justo nós ouvimos a vocês ou ouvimos antes a Deus. Então está aí a situação de Pedro mandando julgar. Coríntios também, 2, 14 e 15, Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas. Então, só para definir isso aqui, nós não podemos condenar as pessoas, porque nós somos seres humanos e podemos fazer algo igual a ela no futuro ou pior do que ela. Amém? Mas nós devemos ter discernimento para julgar as coisas. Veja que Jesus fala aqui, não dê pérolas aos porcos. Está falando sobre você. Às vezes você está pregando para uma pessoa e a pessoa é ateu, é satanista, e você vê que a palavra está sendo jogada fora, porque aquela pessoa não quer aproveitar, né? Então, como é que você vai saber se aquela pessoa é porco? Julgando, não é verdade? Então, uma coisa é você não ser hipócrita. Deus detesta, Jesus não gostava de hipocrisia, ele fala contra isso o tempo todo. Então, se o que você vai fazer tem amor no seu coração e não orgulho, que geralmente é o que mais acontece, né?
Se é amor no seu coração, se você está fazendo com amor, aí beleza. E logo na frente nós vamos confirmar isso que eu estou encerrando aqui. Isso aqui é mais demorado porque é uma palavra muito polêmica. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. E qual dentre vós que é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha só, a gente não falou que leu lá atrás que Jesus veio para cumprir a lei? Olha ele resumindo a lei aqui. E falando assim, aí a gente volta lá no julgamento, né? Cuidado que você vai ser julgado com a mesma medida, com o mesmo juízo. Então Jesus fala assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Para você saber, irmãos, se você está indo pela porta larga ou pela porta estreita, você tem que julgar. Tá bom? Estou batendo nessa tecla do julgamento. Então a gente tem que ter discernimento para julgar o que é certo e o que é errado o tempo todo. Então toma muito cuidado, porque tem muita gente que põe medo na gente com essa palavra aqui. Muita gente usa Mateus aqui, Mateus 7:1. Muita gente usa para a gente não julgar. Aí o camarada está fazendo errado e está levando a gente para o abismo e levando a gente. Não, mas não, você pode julgar não, irmão. Não, pera lá. Se a palavra falar que está errado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não julgar não quer dizer que a gente tem que aceitar as coisas erradas, não. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mais uma vez, para você saber quem é falso profeta, tem que julgar as atitudes. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo mundo que tem palavras bonitas nos leva para o bom caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado jogando a atitude das pessoas. Eu vi até o pastor Silas Malafaia falar uma ocasião que para a gente amar uma pessoa não quer dizer que a gente tem que concordar com ela, não é verdade? Então isso é muito interessante. Às vezes a gente ama pessoas que andam, é uma bagunça, que é uma treva, mas a gente ama. O amor é incondicional ao comportamento das pessoas. Então uma coisa é você amar, outra coisa é você concordar com a atitude das pessoas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, às vezes tem pessoas que conseguem fazer coisas sobrenaturais em nome do Senhor. E Deus opera maravilhas no meio do povo. E nem sempre Deus está concordando com a conduta do povo. Um dos lugares que Deus mais manifestou o poder dele foi no deserto. Deus colocava uma coluna de fogo na frente para o povo enxergar o caminho. De noite colocava uma nuvem para tampar o sol do povo. Fez sair água da rocha, fez brotar maná do céu, um monte de coisa. Mas Deus não aprovava a conduta do povo. Deus dizia assim, esse povo é um povo de dura serviço. Então, nem sempre, só porque Deus está manifestando o poder dele, não quer dizer que ele está aprovando a conduta do povo, não. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente
ver determinadas pessoas que conseguem, eu não saberia explicar como é que isso se dá, mas tem determinadas pessoas que conseguem romper uma barreira espiritual ali e conseguem aguçar os ouvidos espirituais dela. Romanos 12 fala assim que os dons e a vocação de Deus são irremediáveis. O que Deus dá, Deus não tira. Talvez você não vai conseguir profetizar, falar língua estranha, porque você não tem o combustível que é o Espírito Santo, mas aquele dom permanece em você. E às vezes a gente vê determinadas pessoas fazendo coisas e a gente tem que pegar aquela bênção, mas a bênção é o que vem de Deus, não é a pessoa propriamente dita. Porque nós, como seres humanos, somos falhos, né? Tem uma passagem que fala assim: maldito o homem que confia no homem e não tem o Senhor como seu braço forte. Deus não está falando para a gente não confiar nas pessoas, não. Deus está falando para a gente não confiar na nossa natureza humana. A nossa natureza humana é muito falha. Então, quando uma pessoa for usada por Deus, pega a bênção, ama a pessoa, abraça ela, mas saiba que ela é um ser humano e é falha igual você, tá bom? Então, às vezes, a gente vê essa passagem aqui do homem falando com Jesus naquele dia: nossa, mas eu fiz isso, eu profetizei, fiz isso, mas não estava dentro da régua de Jesus. E ele falou assim: eu não te conheço. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, vos leis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A palavra de Deus é vida, né? São os tijolos da nossa vida. Aí você aprende aquilo, mas se você não constrói a sua casa sobre Cristo, você tem o tijolo, tem o cimento, tem tudo, mas se a sua base não for Cristo, você ter o conhecimento da palavra não é suficiente. Se a sua base não for Cristo, a sua casa, a sua estrutura vai ruir. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo isso, esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Bora continuar? O leproso purificado. E descendo ele do monte, capítulo 8, né? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu sou homem sob autoridade também e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, a Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu acho interessante, a gente entra numa profundidade muito grande tocando nisso aqui. Eu acho interessante o centurião citar isso, ele se compara com Jesus, o centurião aqui. Está falando assim: eu sou homem sob autoridade, tem alguém acima de mim, mas também tem gente abaixo de mim. E eu digo ao meu soldado: vai, ele vai, faz, e ele faz. Ele está se comparando a Jesus. No meu ponto de vista, ele está dizendo para Jesus assim: olha,
assim como eu sei que você é homem sob autoridade, porque você está aqui representando Deus nessa terra. Mas também tem pessoas que estão sob a sua autoridade, que são os anjos. Se você disser para um anjo assim, vai lá na casa do centurião e leva a cura para aquele servo dele, o anjo vai lá e sara ele, não precisa nem só ir. Ou, um outro ponto de vista, a tua palavra é tão poderosa que só do Senhor falar vai acontecer, porque o Senhor tem autoridade. Estamos aqui falando de autoridade. Acho muito bacana isso, porque não foi um judeu que falou isso. Jesus estava ali no meio do povo dele. Chega um camarada que não é da religião deles, né? Um cara, um romano, provavelmente, que nem conhece as leis de Moisés, provavelmente. E ele fala da autoridade de Jesus com tanta profundidade que o próprio Cristo fica admirado e fala assim, nem mesmo em Jerusalém vi tamanha fé. E olha que em Jerusalém aconteceram muitas coisas. É uma passagem muito interessante. 14. A sogra de Pedro. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou todos eles, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da lei. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Como é que um morto pode enterrar outro morto? O que Jesus está falando aqui? Quando você segue a Jesus, você tem vida espiritual. Quem está no mundo e não serve a Jesus, ele já é um morto espiritual. Então ali a gente tem dois tipos de morto. O camarada queria servir a Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Jesus fala assim, deixa que os mortos enterram os mortos. Então aquelas pessoas que não fizeram a opção dele de seguir Jesus, eram mortos espirituais. Estavam carregando o caixão onde tinha um morto carnal. Então Jesus está falando de dois tipos de mortos ali. Os que não seguem a Cristo e o que morreu na carne, que no caso é o defunto lá. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra banda, a província dos Gergesenos, né, que em algumas traduções da Bíblia está escrito Gadarenos, saiu ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por ele no caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quer dizer, que é um anúncio do futuro que os próprios demônios estão fazendo. Eles sabem que vai chegar um tempo em que eles vão receber essa tormenta, né? Eles sabem que vão ser julgados no futuro. Mas eles questionam Jesus, mas ainda não chegou o tempo, você vê os atormentantes do tempo. E andava passando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. O povo queria que Jesus saísse de lá. Algumas pessoas entendem que na região eles viviam de criar porcos, e como aquele evento acabou causando um prejuízo, muitas pessoas entendem que esse seria o motivo da pedida da retirada de Jesus. Capítulo 9, para encerrarmos.
E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Essa passagem aqui, irmão, é um pouco complexa também, porque ela nos leva, muitas pessoas entendem que os nossos pecados nos trazem enfermidades, consequência de enfermidade, né? Então, Jesus está comparando, dizer assim: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas é uma tese, né? Uma base de interpretação. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a tua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Versículo 9, a vocação de Mateus. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, chegando ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado a esposa, então jejuarão. Ninguém deita remendo no pano novo em vestido velho, porque semelhantemente rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está falando para a gente fazer as coisas no tempo certo. Versículo 18, a cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e aos seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo mesmo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. A menina levantou-se e espalhou-se toda aquela notícia pelo país. Vamos continuar, que está quase terminando, porque já está na hora de começar o estudo online lá. A cura dos 2 cegos e mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazê-los isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E tocou-lhe então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém saiba. Mas sendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-se um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiros para a sua seara. Amém? Encerramos o estudo nessa noite. São passagens muito complexas, irmãos, que dão mais aí para pregações há milhares de anos, né? Há 2000 anos. E muitas mensagens são tiradas dessas passagens aqui, então espero que eu possa ter contribuído, mas são várias linhas de interpretações a respeito disso aqui. Eu acho que essa é a mais coerente. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos fazer uma oração encerrando, amém? Pai amado, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Sabemos que a Tua Palavra nos traz vida, Pai, e nos leva a um caminho correto diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Que esta palavra seja pregada nos nossos corações, seja gravada nos nossos corações e que ela venha fazer parte da nossa vida e esteja conosco o tempo todo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.